você tem que morar fora para aprender a falar inglês. Isso chega a ser um mito, gente, porque isso não é verdade. Apesar de não ser verdade, ele é baseado numa ideia que faz sentido. Presta atenção, ó. Se você está imerso, né, no idioma, você tem mais oportunidades para praticar esse idioma, você vai aprender mais vocabulário novo e você vai se envolver com esse idioma. Isso faz sentido, né? Se você está imerso ali, você tem que usar todo dia, você tem que ouvir todo dia, fazendo, nossa, eu vou aprender mesmo, né? Com certeza eu vou aprender. Mas, gente, isso não é suficiente. Você já deve ter ouvido falar de algumas pessoas, né, que ficaram muito tempo fora do Brasil, né, que moraram, sei lá, nos Estados Unidos, no Canadá ou na Austrália, onde se fala inglês, né, e que quando voltou pro Brasil não sabia falar uma palavra de inglês. Vocês já ouviram falar disso? Aliás, eu vou contar uma historinha pra vocês. Eu também tinha essa ideia, né? Tipo assim, nossa, a pessoa tá lá no exterior, como que ela não vai aprender a falar? Ela tá imersa no idioma, todo dia ela escuta, todo dia ela fala, né? Como que ela não consegue falar esse idioma? Meu Deus, pra mim era inconcebível, né? Até que, há muitos anos atrás, eu ouvi o Zico, sabe aquele jogador de futebol? Ele ficou 10 anos no Japão sendo técnico de futebol da seleção japonesa. E aí o que acontece é que eu pensei, nossa, o Zico deve falar um japonês assim, ó, maravilhoso. E aí um repórter estava entrevistando o Zico e aí ele perguntou como é que estava o japonês, né? Como é que se ele falava japonês, se ele entendia. Ele falou que não falava nada de japonês. Eu falei assim, gente, como que uma pessoa consegue passar 10 anos num lugar e não aprender o idioma daquele lugar? Eu falei... E aí, ele disse que ele tinha intérprete com ele o tempo todo, porque, né, ele não precisava falar mesmo, né? Então, isso acontece assim, ó. E não é porque você vai para um país de língua estrangeira, né, que você vai aprender aquele idioma se você tiver os seus intérpretes. Ou seja, uma pessoa que fala mais aquele idioma que você... Ou se você se cerca de pessoas que falam o seu próprio idioma. Não adianta se você vai morar nos Estados Unidos dentro de uma comunidade de brasileiros que fala só português. Você vai voltar para o Brasil sem falar uma palavra em inglês do mesmo jeito que você foi. Isso não garante, morar fora do Brasil não garante que você vai adquirir o idioma que você foi para lá para adquirir, tá? Não adianta, gente, não adianta, né? E é impressionante. Eu já falei com pessoas que moram na Austrália e que não falam inglês. Por quê? Estão em comunidade de brasileiros, né? E que simplesmente quando tem que procurar um serviço, a pessoa procura por um brasileiro, por exemplo. Ah, você não vai no dentista, você não vai no médico? Ah, eu vou, mas eu vou só no dentista que é brasileiro, só no médico que é brasileiro, porque aí eu entendo o idioma. O que acontece é, existem várias pessoas que nunca botaram os pés fora do Brasil e que são extremamente proficientes ou fluentes em inglês. Eu, por exemplo. Antes de viajar pela primeira vez para os Estados Unidos, há muitos anos atrás, eu viajei para os Estados Unidos pela primeira vez em 2010. Eu vou contar para vocês que eu comecei a dar aula em não vou falar em quanto foi, né? Mentira, né? Deixa pra lá. Antes de eu ir viajar para os Estados Unidos em 2010, eu já era fluente em inglês. Eu já dava aula de inglês e eu nunca tinha ido aos Estados Unidos. Eu era extremamente fluente no idioma e eu nunca tinha ido para os Estados Unidos. Eu nunca tinha ficado fora do país. Então essa história de que você tem que morar fora para falar inglês fluente de forma simples e definitiva, ó, tá por fora. Porque isso não é verdade. Eu nunca tinha ido para os Estados Unidos e eu acabei falando inglês fluente de forma simples e definitiva aqui no Brasil, tá? Você não precisa ir para um outro país para aprender inglês. Se você não treina, não adianta, né? Não adianta você estar lá no país, socado lá dentro da cultura, do idioma, se você não se expõe, se você não tenta falar. Isso não adianta, gente. Sem contato, o fato de você estar lá só no país não quer dizer nada. Você tem que realmente tentar falar, você tem que colocar para frente, né, os seus conhecimentos. Você pode criar um ambiente de imersão, né, em inglês
aí na sua casa. Você pode fazer aula de conversação, né? Que foca sempre aí em coisas cotidianas, em coisas que vão fazer você entender e falar inglês no seu cotidiano. Você pode também fazer estudos de filme, de séries, você pode ler livro, escutar audiobook, fazer um monte de coisa para você fazer uma auto-imersão aqui no Brasil, na sua casa. Você não precisa ir para os Estados Unidos ou qualquer outro país de língua inglesa, tá? Se você consegue fazer essa imersão na sua própria casa, e aí somado ao seu esforço de ter contato com o inglês, de estudar todo dia, de falar todo dia, você consegue aprender muito mais do que algumas pessoas que vão lá para os Estados Unidos e não se expõem ao idioma, só ficam em comunidade de brasileiro e nunca vão aprender a falar inglês. Você consegue fazer isso muito melhor de dentro da sua casa do que muitas pessoas que vão para fora. Eu não estou dizendo assim que, todo mundo que vai para fora não consegue falar. Não, eu estou dizendo que tem pessoas e pessoas. Tem gente que vai para os Estados Unidos, que vai para um país de língua inglesa para aprender, para se jogar, para fazer e acontecer. Mas tem gente que tem muito medo, que se cerca dos seus amigos brasileiros e que, por causa disso, não vai conseguir aprender o idioma, tá? E não pensa porque, eu tô aqui nos Estados Unidos em, sei lá, em 3 meses eu vou aprender sem esforço nenhum. Não, isso também não funciona não, tá? É claro que assim, o fato de você morar lá fora te dá uma oportunidade única, né, de conviver com uma cultura diferente. Então você tem a chance de estar exposto ao vocabulário do dia a dia de um país em que se fala inglês. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, mas isso não é o bastante para atingir a sua fluência. Você não vai conseguir falar inglês fluente de forma simples e definitiva só por isso. Porque para você conseguir chegar à fluência, você tem que ter dedicação e disciplina. E isso você pode fazer da sua casa. Como eu estava te dizendo, você consegue fazer um ambiente de imersão dentro da sua própria casa, até ainda mais assim nos dias de hoje, né, que tem muita coisa disponível, né, na internet. Quando eu aprendi sozinha não tinha internet, gente, era um radinho toca-fita, né, e lápis e caneta. Então assim, hoje com os recursos que a gente tem, a probabilidade de você conseguir falar inglês fluente de forma simples e definitiva é muito maior do que a que eu tinha. E eu consegui ficar fluente, minha Nossa Senhora. Se eu conseguir, você também consegue.